Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 14 do Colégio Naval de 1999. Um hexágono regular ABCDEF tem lado 3 centímetros. Considere os pontos M pertencente a AB, tal que MB é igual a 1 centímetro, N pertencente a CD, tal que ND é igual a 1 centímetro, P pertencente a EF, tal que PF é igual a 1 centímetro. Queremos saber o perímetro em centímetros do triângulo MNP. Então vamos colocar aqui no quadro este hexágono, com exatamente essas características do enunciado do problema, né? Sobre o lado AB a gente pega o ponto M, aqui a gente pega o ponto N e aqui a gente pega o ponto P. De modo que aqui vale 1, aqui vale 1 e essa distância aqui vale 1. Perceba que pela simetria do problema, esse triângulo aqui que nós formamos, ó, ele é um triângulo equilátero, né? Porque olha só, aqui nós temos 1, 3, 2, né? 1, 3, 2, 1, 3, 2. O hexágono ele já é uma figura simétrica. Então, como o hexágono já é uma figura simétrica, esses três quadriláteros aqui, ó, este, eles são quadriláteros congruentes. E, portanto, como eles são quadriláteros congruentes pela simetria da figura, então este triângulo que nós queremos descobrir o perímetro, ele é um triângulo equilátero. E o que nós vamos fazer? Ao invés de a gente trabalhar com toda essa figura, a gente vai trabalhar apenas com uma parte dela, que é com a metade do hexágono. Então aqui eu peguei a metade do hexágono, só ampliei, que é esta parte aqui, ó, né? Aqui os pontos eles estão errados, né? Aqui na verdade é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D e aqui é o ponto A. Né? Mas isso não importa. O que nós queremos fazer? Ao invés de a gente trabalhar com toda essa figura, nós vamos trabalhar apenas com a metade do hexágono e vamos descobrir o tamanho desse comprimento aqui, ó, desse segmento que é esse daqui. E daí a gente multiplica por 3. Então vou ampliar essa figura agora. Vou colocá-la aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer para descobrir o tamanho desse segmento verde? Bom, vamos tentar trabalhar com triângulos retângulos, né? Com um triângulo retângulo notável de 30 graus, 60 graus e 90 graus. Porque a gente sabe o seguinte, ó, que dado o hexágono, né? Se a gente pega o centro do hexágono e liga, né, os vértices até o centro, a gente forma triângulos equiláteros, né? Isso acontece no hexágono. A gente consegue formar no hexágono 6 triângulos equiláteros, que são esses aqui, ó, se a gente pega o centro e liga até os vértices do hexágono. E, portanto, como a gente consegue formar 6 triângulos equiláteros e como o lado do hexágono vale 3, né? Esse segmento aqui vai valer 3, esse segmento aqui vai valer 3 também. Por isso, por essa razão, eu coloquei esse número 6 aqui, que é a distância desse ponto até esse ponto. E como eu falei, nós vamos trabalhar com o triângulo notável de 30 graus, 60 graus e 90 graus. Porque a gente sabe que se a hipotenusa do triângulo, desse triângulo aqui vale 2A, né, então o lado que se opõe ao ângulo de 30 graus vale a metade da hipotenusa. E o lado que se opõe ao ângulo de 60 graus vale a metade da hipotenusa raiz de 3. Né? Então a gente sabe isso desse triângulo notável, sem precisar usar trigonometria. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou aproveitar que este ângulo aqui vale 60 graus, né? Como eu falei anteriormente. Aqui nós temos um ângulo de 60 graus porque a gente consegue formar triângulos equiláteros, né? Nesse sentido aqui, nessa figura. Então, todos esses ângulos aqui, eles medem 60 graus, né? Esse e esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma altura aqui, ó. Fazendo essa altura, o que nós ganhamos, né? Aqui, portanto, é 90 graus. Aqui é 60 graus e aqui vale 30 graus. Bom, esse triângulo aqui, ó, ele tem uma hipotenusa valendo 2. Logo, o lado que se opõe ao ângulo de 30 graus vale a metade da hipotenusa, ou seja, vale 1. E esse segmento aqui, ó, o segmento preto, ele vale a metade da hipotenusa raiz de 3, ou seja, ele todo vale raiz de 3. A gente até poderia colocar assim, né, que tudo isso daqui vale raiz de 3, mas vamos deixar assim mesmo para a gente não poluir tanto a figura.
A gente sabe que daqui até aqui, ó, vale raiz de 3. A metade da hipotenusa, raiz de 3, como eu falei anteriormente. E vamos também, ó, ligar o ponto I até aqui embaixo, formando também um ângulo de 90 graus. Daí a gente vai formar mais um triângulo, 30, 60 e 90. Ó, 60, 90 e esse ângulo aqui de cima, ele vale 30. Agora, esse triângulo aqui, ó, ele agora tem uma hipotenusa igual a 3. Como ele tem uma hipotenusa igual a 3, o lado, que é esse daqui, que se opõe à hipotenusa, vale a metade do 3, né? O lado que se opõe ao ângulo de 30 graus sempre vale a metade da hipotenusa nesse triângulo notável. Então, todo esse segmento aqui, ó, ele vai valer 3 dividido por 2. Né? Só que como aqui a gente já tem 1, então esse segmento a gente vai colocar 1 sobre 2. 1 mais 1 sobre 2 dá 3 dividido por 2. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, e vou traçar esta altura aqui. Traçando essa altura, o que acontece? Aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus, e aqui a gente vai ter um ângulo de 30 graus, porque a gente já sabe que este ângulo aqui ele vale 60 graus. E perceba que o 1 é a hipotenusa deste triângulo aqui, ó. Como o 1 é a hipotenusa desse triângulo, então esse lado aqui, ó, que olha para o ângulo de 30 graus, ele vale a metade da hipotenusa, ou seja, ele vale 1 dividido por 2, né? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer essa perpendicular. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, como aqui é 60, lá em cima vale 30. Então, como nesse triângulo aqui, ó, a hipotenusa dele vale 3, então o lado que se opõe ao ângulo de 30 graus, né, que é todo esse lado aqui, ó, ele vale a metade de 3, ou seja, ele vale 3 dividido por 2. Mas como aqui a gente já tem 1 sobre 2, para fechar os 3 aqui, a gente vai colocar aqui o número 1. Esse segmento daqui até aqui vale 1. De modo que 1, que é esse segmento, mais 1 sobre 2, dá 3 dividido por 2. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai traçar mais essa altura aqui, ó. Vamos pegar esta altura, na verdade, esse segmento que vai ser perpendicular aqui, ó. E por que a gente faz isso, né? Porque ao a gente fazer isso, a gente forma um retângulo nessa região. E a gente vai saber, ó, a gente conhece esse lado aqui do retângulo, né? A gente conhece esse lado aqui, ó, porque esse lado aqui, ele se opõe ao ângulo de 60 graus. Ou seja, ele é um cateto, né, que se opõe ao ângulo de 60 graus, então ele vale a metade da hipotenusa raiz de 3. Ou seja, ele vale raiz de 3 dividido por 2. Então, esse segmento aqui, ele vale raiz de 3 sobre 2. Logo, este segmento aqui, né, ele vale raiz de 3 dividido por 2, porque isso daqui que nós formamos, ó, ele é um retângulo. Então, agora observando esse triângulo aqui, ó, a gente consegue descobrir toda essa medida aqui, né? Porque essa medida aqui, ela se opõe ao ângulo de 60 graus, nesse triângulo notável. Então, essa medida aqui, ó, vale a metade da hipotenusa raiz de 3. A metade da hipotenusa é 1, porque a hipotenusa vale 2. Então, todo esse segmento aqui vai ser a metade da hipotenusa, que é 1, vezes raiz de 3. Tudo isso daqui vale raiz de 3. Então, esse segmento aqui, ó, ele vai valer raiz de 3 dividido por 2. Então, tudo isso daqui vale raiz de 3 sobre 2. E agora a gente vai observar este triângulo, ó. Esse triângulo, ele já tem um cateto, né? Que nós acabamos de descobrir que vale o raiz de 3 sobre 2. Será que a gente consegue descobrir esse outro cateto? Sim, né? Porque olha só, essa distância aqui vale 1 sobre 2. Essa daqui vale 3, né? Porque é esse 3 lá de cima. E essa distância aqui vale 1. Então vamos fazer 1 sobre 2, né? 1 dividido por 2, mais 3, mais 1. E daí a gente vai saber a distância daqui até aqui. E daí a gente consegue saber quem é esse outro cateto desse triângulo. A gente usa o teorema de Pitágoras e descobre a hipotenusa. Então, quanto que vale? 1 sobre 2 mais 3 mais 1. Bom, isso dá 1 sobre 2, né? O 3 a gente pode escrever como 6 dividido por 2 e 1 a gente escreve como 2 dividido por 2. Isso dá 9 dividido por 2. Então, esse segmento vale 9 dividido por 2, o segmento que vai daqui até aqui. Agora, usando o teorema de Pitágoras para este triângulo, a gente vai descobrir
o valor do segmento verde. Então, vamos chamar esse segmento aqui de x, ó. Então, x ao quadrado vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 9 sobre 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 3 dividido por 4, mais 81 dividido por 4. Ou seja, o x ao quadrado é 84 dividido por 4. E 84 dividido por 4 dá 21. Logo, o x ele vale a raiz quadrada de 21. Mas lembre que a gente não quer saber o x, né? A gente quer saber o perímetro. A gente tem que pegar esse x aqui e multiplicar por 3. Logo, o perímetro do triângulo ele vale 3 raiz de 21. E essa aqui, portanto, vai ser a nossa resposta. Então, vamos olhar ali. Qual vai ser o gabarito? Ó? O gabarito vai ser a letra D. O perímetro deste triângulo aqui vale 3 raiz de 21, né? A gente já viu, né, pela simetria da figura que esse aqui é um triângulo equilátero. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.